Olá, professora, tudo bom? Aqui é o Matheus, da matéria de transdutores, e eu vim apresentar o meu trabalho aqui através desse vídeo, apresentação, que é um pedal de guitarra, mais especificamente um fuzz. E o diferencial desse meu pedal é que o controle de volume dele é por luz. Bom, dando um breve resumo do que eu vou falar aqui, eu vou falar sobre esse meu projeto, é, a história, através de como que criaram esse fuzz, né? Esse tipo de pedal. E mostrar quem usa, quem já usou e tudo mais. E dar uma breve é, demonstração e uma explicação bem por cima do que é um pedal de guitarra. Bom, um pedal de guitarra ele é um dispositivo eletrônico que todos os guitarristas usam. Tipo, é, posso falar tranquilamente que todos usam. Porque ele muda o efeito, né? A função dele é mudar o efeito limpo da guitarra. E existem diversos tipos de pedais. Tem pedal de coros, tem pedal de delay, que está no nome que ele faz, pedal de reverb, que ele emula uma sala grande, que você, como se você estivesse tocando numa grande sala e estivesse reverberando entendeu? Por um grande lugar esse som. E tem os pedais de distorção, que tem o fuzz, é, todos os derivados dele, que é do overdrive, distorção mesmo normal, mas todos esses pedais surgiram através do fuzz, que eu vou estar explicando agora como que ele surgiu. E o fuzz, ele acabou sendo criado não propositalmente, mas sim por um defeito, que na época, até hoje acontece isso, mas é um som bem característico desse tipo de defeito, que quando uma caixa amplificada era usada muitas vezes e em altas demandas de volume, os falantes acabavam sendo danificados. E quando eles eram danificados, o som emitido por eles ficava meio sujo, ficava meio rasgado, a frequência ficava alterada, era um defeito técnico no som, mas esse tipo de camada sonora era muito utilizado na época e acabou sendo um diferencial e todo mundo queria uma caixa com um problema ou acabando danificando sua própria caixa para chegar nesse tipo de som. E o fuzz veio justamente, né, criaram o pedal de fuzz para emular esse tipo de som. E quem usou? Bom, aqui tem exemplos do Jimi Hendrix, que ele popularizou o Fuzz Face, que esse pedal ele foi feito através, né, a carcaça dele foi feita através de uma lata de sardinha. Os Beatles que usaram muito esse mecanismo antes de ser popularizado o pedal, né, esse mecanismo de danificar suas caixas em várias músicas. E os Mutantes. Os Mutantes são um diferencial porque eles faziam os seus próprios pedais. O guitarrista dos Mutantes, ele fazia os pedais dele. Ou seja, além de popularizar o fuzz no Brasil, ele popularizou a cultura DIY, a filosofia de vida DIY, que é do it yourself. Fazer as suas próprias coisas, sabe? Então, esses foram exemplos de artistas que usaram. E agora, o comportamento do sinal do fuzz. O comportamento dessa onda, ela é basicamente uma senoide, só que quando liga o fuzz, ele corta os picos e os vales, transformando essa onda numa onda quadrada, que dá justamente esse efeito de distorção do pedal. E bom, explicar agora o porquê esse pedal que eu fiz, né, e vou desenvolver mais para frente, porque como eu disse no começo,
Ele é apenas um protótipo, certo? O pedal, como vocês viram, praticamente todos, né? Todos têm potenciômetros. Que um potenciômetro nada mais que é um resistor com ajuste de resistência, certo? E bom, eu vou explicar uma coisa que já me aconteceu, que eu sou guitarrista e eu já apresentei várias vezes em alguns lugares. Já me ocorreu de eu precisar me agachar para ajustar o meu pedal, porque numa música tinha uma parte específica que eu precisava de outra camada sonora. Aí eu precisava agachar e trocar, mexer no potenciômetro. E isso é um saco de fazer, certo? Pô, além de ferrar com as suas costas. Então, eu troquei um potenciômetro por um fotorresistor, um LBR, que ele é basicamente um resistor com a mesma função que um potenciômetro, só que através ele faz essa mesma função que o potenciômetro através da incidência de luz. Ou seja, quanto menos luz tiver incidindo nele, menor o volume. E quanto mais luz estiver incidindo, mais volume ele vai ter. Ou seja, eu não vou precisar ficar me agachando para ficar mudando de volume ou não. Eu só preciso ficar com o pé em cima desse fotorresistor, que ele vai fazer essa alternância de volume, de quantidade de volume que vai ser necessária. E aqui está o circuito eletrônico desse pedal, que ele vai através, ó, o sinal, né, vai vir através do input, que vai passar por um capacitor, que ele vai limpar esse sinal, que vai vir do gerador de funções ou da guitarra, que aqui no exemplo meu, né, nesse protótipo vai ser o gerador de funções que vai gerar esse sinal. Aqui vai ter um transistor que ele vai amplificar esse sinal, vai passar por um diodo para a corrente ficar contínua só para um lado só. Aqui vai ter mais um resistor de 10K, alimentado por uma bateria de 9 volts. E todo esse sinal vai passar por mais um capacitor para filtrar ainda mais esse sinal. Aí vai entrar o LDR. E eu coloquei mais um resistor de 220 ohms aqui, justamente porque um potenciômetro ele tem 3 pinos e o LDR só tem 2. Então eu coloquei mais um resistor aqui para fazer essa equivalência de 3 pinos e 2 pinos do LDR, né? E aqui vai passar. Aí eu aterrei esse resistor também. E aqui vai passar para o input positivo. E no input negativo tem outro resistor de 330K ohms. Que esse resistor vai ser ligado para o output junto com o output da caixa de som que vai estar ligado ali no vídeo e na minha apresentação. E vai ter outro resistor aqui ligado com, com o resistor 3 também. E, bom, por último, para alimentar esse unpop, que o unpop faz justamente esse papel de deixar a onda quadrada, certo? Ele faz esse papel de achatamento dos picos e dos vales. E para alimentar ele, eu liguei na bancada, no VCC positivo e VCC negativo aqui. E é isso. Fique com o vídeo demonstrando agora como que é esse pedal.